Olá, queridos irmãos e amigos da Escola Fé e Vida. Tendei à perfeição, animai-vos. Tende um só coração, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Apoiados neste versículo da segunda carta aos Coríntios, damos graças ao Senhor por estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, e que o Espírito Santo aqueça nossos corações com sua luz e seu amor sempre presente. Hoje iremos falar sobre a missão, a formação para a missão. E para tal, usamos alguns documentos. O primeiro de todos, nós temos aqui a nossa Bíblia, algumas cartas apostólicas, a exortação, o documento da CNBB, algumas orientações, tá? Que norteará a conversa de hoje. E agora iremos dar início a esse terceiro encontro da Escola Fé e Vida, escola que vem ao longo desses anos ajudando e muito colaborando com a formação e reflexão da vida cristã. Hoje, esse tema, nós vamos falar da necessidade da formação para a missão. E por conta da pandemia e as circunstâncias do isolamento social imposto pelas medidas, de distanciamento, estamos realizando este encontro de forma virtual. Entramos assim na era digital, no chamado novo normal. Mas continuamos confiando na presença e virtual ou presencial, o Senhor está sempre com a gente. Invoquemos, pois, a Trindade Santa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Também, buscando a condução nesse momento, invoquemos o Espírito Santo. Cantemos o Espírito Santo e nos deixemos inundar com essa presença. Vem, Espírito Divino, manda a tua luz lá do céu. Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetra as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado, quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo. E hoje tantos corações doentes. Vai curando, Espírito Santo. Lava as manchas. Infunde calor de vida no gelo. Traz o seu calor. Aquece-nos com seu calor. Doma o Espírito indômito. Guia quem perde o caminho. Segura, Espírito Santo, em nossas mãos. E seja o nosso guia na travessia da vida. Distribui teus 7 dons
conforme a fé de seus servidores. Por tua bondade e tua graça, recompensa quem se esforça. Salva quem busca salvar-se. Dá-nos teu gozo eterno. Amém. E na presença, sentindo já a presença do Espírito Santo, o tema que vamos abordar, norteado pelo próprio Espírito, advém da necessidade para uma nova evangelização, construída com os leigos, amigos e discípulos de Jesus. Segundo o documento da CNBB, o documento 85, na Evangelização para a Juventude, esse documento ele nos traz que a evangelização exige testemunho de vida, anúncio de Jesus Cristo e adesão a Jesus. Não é só estar na igreja, participando de atividades, fazendo minha atividade, mas, sobretudo, aderir ao modelo de Jesus. Aderir, assumir os traços de Jesus. A sua paciência, a sua misericórdia, a sua humildade, a sua verdade. E o verdadeiro cristão, para ele ser missionário, para ele ser testemunha, ele precisa assumir esse Jesus no seu dia a dia, no seu estar com o outro, na casa, na sua própria casa, mas na casa que é o mundo, na casa que é a igreja. Cristo nos solicita, ele nos envia e nos chama para viver, mas viver de verdade. A adesão também é a comunidade. Participação na missão da igreja e transformação da sociedade. Esse é o papel do missionário. Um papel que leva Jesus para transformar esse mundo tão globalizado, tão secularizado, tão transformado. E nesse momento de pandemia, vivemos também um mundo muito virtual e precisamos nos atualizar para evangelizar e para estar em contato com os mais necessitados, através de outras formas de comunicação. As tecnologias digitais estão aí, precisamos nos aprimorar com elas para estar no mundo, servindo em missão. A evangelizar implica, em primeiro lugar, diz o documento, proporcionar um anúncio querigmático, ou seja, proporcionar esse Jesus anunciado, essa pessoa de Jesus Cristo, trazer Jesus no centro. Mas esse não é só um anúncio de boca para fora, senão não vale. Eu preciso anunciar a partir da minha experiência com Jesus e com o meu irmão, porque é no dia a dia das minhas tarefas, no meu trabalho, na minha casa, na minha estada com o outro, que esse anúncio ele vai ser desenvolvido, ele vai ser colocado, porque não tem dia nem hora para anunciar a esse Jesus. Em qualquer situação, eu com Jesus, eu vou dando esse testemunho. Ana Dulce, isso é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas o cristão batizado
enviado. Ele precisa sim ser sal da terra. Precisa sim ser luz do mundo. E eu preciso parar para olhar o meu estar no mundo, assumindo a minha missão. E vamos nos preparando no caminho. Ler os documentos, desenvolver atividades, participar. Mas o essencial de fato é de que maneira eu posso estar no mundo com o outro. Assumindo Jesus, vivendo como Jesus, assim eu posso anunciar esse Jesus. Portanto, essa experiência deverá ser aprofundada em grupos de convivência que deve conduzir catequeticamente a uma maturidade na fé e prontidão para ser discípulos e protagonista na construção do reino de Deus por toda a vida, buscando a transformação da sociedade. O discípulo enviado assume a missão de estar no mundo, ajudando, melhorando esse mundo. Mas eu só melhoro o mundo a partir do momento que eu melhoro, que eu me melhoro. Eu busco olhar para mim, eu busco me melhorar. E assim, poder servir. O serviço perpassa um olhar para dentro e para fora. Mas preciso sim fazer autocrítica, olhar como estou, o que a comunidade oferece e quais são as necessidades da minha comunidade para estar aí. Nos inspiramos nessa formação na própria pedagogia de Jesus, no método usado por Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas 19, de 1 a 10. Podemos pegue sua Bíblia e vamos abrir no capítulo 19 de Lucas, que nesse capítulo ele vai falando como foi que ele lidou com Zaqueu. Vou ler aqui para vocês. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, e ele era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade de meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nesse sentido, essa palavra vai trazendo como é estar no mundo
e estar no mundo com Jesus. Quando Zaqueu quer ver Jesus, igual a nós, todos nós queremos ver Jesus, queremos estar com Jesus, queremos ser acolhidos por Jesus. E Jesus passando, mas muito atento a esse outro e a esse desejo do outro, percebe e vem para perto. Ele chama Zaqueu, ele se coloca à disposição para estar, para ir à casa de Zaqueu. Assim, meus irmãos, é a vida com Jesus. Caminhando com Jesus, vamos assumindo esse olhar atento à necessidade do outro. Trata-se de caminhar e dialogar com todas as pessoas, os jovens, os idosos, partindo das suas vidas e preocupações, iluminando essas preocupações com a admissão da fé e incentivando a uma ação concreta de mudança pessoal ou de situação. Então, o discípulo, o missionário, precisa assumir o Jesus, precisa olhar para Jesus, se espelhar em Jesus e buscar, a partir da palavra, propor essa mudança para o outro. Não com minhas críticas, mas com minha oferta acolhedora diante de todas as situações. A evangelização de jovens precisa de uma linguagem diferenciada para que nos comuniquemos com eles. O documento, a Evangelização e Missão Profética da Igreja, vai trazendo também esse olhar. Na carta aqui também, Papa Francisco vai solicitando também esse olhar, essa formação para o jovem numa linguagem, numa dinâmica mais diferenciada. Precisamos sim integrar o racional e o simbólico, a afetividade, o corpo e o universo. É bem isso que precisamos trabalhar com os jovens. Essa abordagem deve estar presente nos diferentes momentos da formação desses jovens, dessas pessoas, dos grupos, nas reuniões, nas coordenações, nos cursos, nos retiros, nas celebrações litúrgicas, nas atividades desenvolvidas em conjunto. Para essa finalidade, é importante a acolhida, a experiência de fraternidade, a utilização de uma música, dos testemunhos pessoais, nas palestras, nas dinâmicas e nos simbolismos. Para muitos, o encontro com Jesus Cristo passa, no primeiro momento, pela vida afetiva de sentir-se acolhido e estar num ambiente de alegria e amizade. Então, o missionário precisa compreender que ele é um acolhedor nato. Ele precisa estar disponível para acolher as pessoas. Jesus é um grande pedagogo, né? Ele vai ensinando aí como é que ele fez, e a formação dos evangelizadores tem como centro e fonte de dinamismo o mistério de Cristo. Ele nos ensina como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, no documento da CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja, 2019-2023, ele vai trazendo esse retrato de Jesus. Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas e proclamando o Evangelho do Reino. Mateus 9, 35. E o documento, ele vai nos falando desse mundo urbano, dessa atualidade, onde estamos na cidade,
onde demanda muitas atividades, tem muitas ofertas no mundo, cuja mentalidade está presente da cidade e no campo, embora marcado por contradições e desafios. Mas nesse mundo é também lugar de presença de Deus, espaço aberto para a vivência do Evangelho. Nesse mundo também é possível concretizar a coexistência fraterna na qual se realiza a promessa do Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu estarei no meio deles. Então, seja no campo, seja na cidade, reunir, sair para falar de Jesus, para estar com Jesus, ele se faz presente de forma muito intensa. Portanto, queridos, a formação se dá na pessoa de Jesus, com Jesus, assumindo Jesus como modelo que precisamos seguir. Nesse sentido, 2 pontos são fundamentais na formação do leigo para a missão. A primeira é um trato pessoal, uma amizade com Jesus, e isso vai se dar a partir de uma oração. Mas não é aquela oração que você senta e vai colocando as palavra de um livro, mas é aquela oração que você está com Jesus, dialoga com Jesus, conversa com Jesus e traz Jesus para a sua vida. Então, Jesus é o próprio modelo, né? Ele vai nos ensinando diversos evangelhos, aponta como Jesus viveu, como Jesus vivia. Então, Jesus saía de madrugada e ele orava sozinho, ele orava no silêncio e na solidão. Ele se abastecia da presença do Senhor e ele ensinou como ter intimidade com Deus a partir dessa oração. E depois ele saía para estar no mundo. Então, meus irmãos, precisamos sim seguir esse modelo de Jesus, nos abastecer da presença do Pai para estarmos com os irmãos. E assim vamos nos revestindo dessa presença amorosa, dessa construção com Jesus, de uma forma de ver o mundo com mais misericórdia, com mais acolhida, com mais atenção, porque é disso que o povo está precisando. Então, no momento que vivemos esse mundo secularizado, onde os valores têm sido tão modificados, onde estamos com pessoas tão distantes da igreja, à medida que eu acolho, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha comunidade, seja na minha rua, seja por onde eu moro, eu acolho esse irmão, isso vai fazer uma diferença. E quando a gente fala, o outro ponto é a experiência da palavra, a experiência de leitura, meditação e a partir daí a conversão. Então, são 2 formas aí que nós trouxemos hoje em relação à formação, a oração e o uso da palavra, a meditação da palavra. Existem numerosas passagens na Bíblia, como em Isaías, em Josué, nos Salmos, em que o Senhor nos diz com veemência: não tenha medo. Entretanto, nós sabemos que as pessoas morrem de medo. Agora mesmo, nessa pandemia, em tempos de Covid, o medo paira no ar, porque todos nós temos um conhecido que adoeceu, alguém na família, alguém conhecido também que já faleceu. Então, vivemos um mundo totalmente diferente porque nós estamos lidando com algo que a própria ciência desconhece. Na verdade, o sentimento de medo é um só, mas nós o demonstramos de diversas maneiras.
com medo do bandido, o medo do escuro, o medo da polícia, o medo de bichinho e também os medos subjetivos, como o medo de morrer, o medo da doença, o medo de envelhecer. Colocamos nossos medos nessas coisas, até porque é uma forma de nos aliviar um pouco, pois quando sinto medo de algo definido, ilundo-me que existe uma razão para ter medo, e assim não me sinto perdido no próprio medo. Mas o Senhor, por diversas vezes, a Bíblia tem inúmeras passagens onde Ele nos diz: não tenha medo. Ainda acrescenta: estou contigo. Mas para que eu sinta o Senhor comigo vai depender de vivermos ou não vivermos a fé. Quer dizer, quando o Senhor for o meu Senhor, quando o Senhor for o meu Pai, quando Deus for verdadeiramente meu Deus, em outras palavras, quando eu experimento vivamente que Tu estás comigo, Tu me envolves e me compenetras, me habitas e me povoas inteiramente. Então, medo de quem? Medo de quê? Agora, para que o Senhor seja comigo, é preciso que eu o busque constantemente. E isso a palavra nos diz e confirma lá em Crônicas 28, versículo 9. Se tu procurares, ele se deixará encontrar. Ele fica à disposição. Então eu busco e ele vem ao meu encontro. E isto se consegue com a oração, desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus através dos momentos de oração. E como vocês sabem, eu sou guia das oficinas de oração em vida e quando eu estava preparando essa palestra, dentro dessa formação e os documentos, eles vão trazendo muito isso. Precisamos desse momento de oração, de me abastecer de Deus, de sentir esse amor de Deus, de sentir que Deus está comigo e assim eu posso caminhar na alegria e na tristeza, porque a vida nossa é essa, né? A vida é de alegria e também de sofrimento. Isso faz parte. Ser cristão, acreditar em Deus, sentir Deus e estar com Deus não significa que minha vida é plena de felicidade. O tempo todo é alegria. Não, isso é ilusão, tá? Mas o Deus de amor, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, Ele vai ajudando, Ele vai auxiliando a atravessar os momentos difíceis. Lá no Salmo 23, quando rezamos, o Senhor é meu pastor e nada me falta, é essa confiança. Então o cristão precisa ter fé, precisa confiar, precisa acreditar que esse Deus caminha com ele. Temos aqui também um aspecto que eu gostaria de abordar, que dentro de ser cristão, eu sinto Deus para obedecer ao mandamento. E Ele vai nos dizendo, que mandamento é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a Deus se ama de joelhos e adorando. Quando eu digo de joelhos, não quero dizer com os joelhos dobrados, mas com a alma e o coração ajoelhado, prostrado diante de nosso Deus e Pai. Amo a Deus. E lá na primeira carta de João, ele nos diz: quem diz que ama a Deus, mas não ama, que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Então precisamos ser verdadeiros, assumir essa verdade de Jesus e olhar para o irmão. E mesmo diante de todas as dificuldades, é justamente nessa relação com o outro que eu vou mostrar que Jesus habita em mim, que eu sou de fato cristã, porque eu assumo Cristo, eu vejo Cristo no outro. Então esse é um exercício, meus irmãos, que precisamos fazer.
orar, para estar com Jesus e assumir Jesus em nossa vida. No livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, diz que foi o tempo que perdeste com a tua flor que a tornou tão importante para ti, e o tempo que você perde com seu Deus que o torna tão importante para você. E além disso, esse é o tempo que conta para a eternidade. Tudo mais é passageiro. Como dizia Francisco de Assis, só Deus basta. Então, Francisco ficava muitas horas em oração, no silêncio, e ele, só Deus basta. E pronto, e isso deixava ele sentindo a plenitude, sentindo Deus presente. Uma outra forma que nós temos nessa formação, nessa missão, é o apoio na palavra de Deus. Precisamos fazer da palavra, utilizar da palavra, um instrumento que nos conduza. Às vezes nas nossas orações nós pedimos, Senhor me ajuda, Senhor me orienta, Senhor me conduza. E a palavra vai nortear. A palavra ela é viva e ela vem e traz para a sua vida. Determina o que precisamos. Mas eu preciso ter o hábito de fazer, de ter essa palavra, de meditar essa palavra. Eu não estou aqui falando de teologia, não. Eu estou falando de escutar a Deus, porque na palavra, Deus me fala. Quando eu falo com Deus, eu estou em oração. Então, eu preciso sim, no meu dia a dia, ter tempo para estar com Deus, escutar a Deus através da palavra, tá? E como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes, diante da Bíblia, diante da palavra, muitas pessoas nos perdemos aí, o que é que Deus mesmo, essa palavra, e eu não vou interpretar. Muitas pessoas usam da palavra de Deus. E Frei Inácio Larrañaga, das Oficinas de Oração e Vida, ele traz algo que eu acho muito interessante, ele diz assim, muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas usam o nome de Deus para anunciar, para colocar questões, para palestrar, mas poucas pessoas falam com Deus. Então, precisamos falar com Deus e escutar a Deus através dessa palavra. E aqui nós temos um instrumento que chama Pequena Pedagogia. Depois eu posso estar passando para vocês, tá? E a Pequena Pedagogia foi criada por Frei Inácio quando ele disse assim, as pessoas pegavam a palavra, mas não sabiam o que fazer com ela. E a Pequena Pedagogia, ela vai nos orientando como fazer, tá? Então, a palavra é portadora de uma enorme carga mística de milhões de homens de Deus. Os santos também usaram essa mesma palavra. Jesus orou com esses mesmos salmos. Maria ensinou Jesus com o uso da palavra. Então, essa carga mística e santificada, porque foi muitos santos que usaram dessa palavra que nós conhecemos. Temos então esse roteiro que nos diz como fazer a leitura dessa palavra, tá? A alma de Jesus se alimentou e se inspirou com essas mesmas palavras. Buscou e encontrou consolação nos agitados dias do seu terrível combate pelo reino. Lá na intimidade infinitamente consoladora do Pai, nas montanhas durante as noites. Essa mesma palavra Maria aguardava cuidadosamente em sua mente e meditava diligentemente em seu coração. Que fazer? Para a gente ir fechando aqui, que eu já falei aqui um bocado, mas como fazer com a palavra?
Ao invés de pegar a palavra e ficar buscando respostas, eu vou ler de forma atenciosa e vou, a partir do versículo que mais chamou minha atenção, eu vou escutar Deus e vou me questionar o que é mesmo que Deus está me dizendo com essa palavra. Como é que eu vou fazer esse questionamento? Eu vou pegar, aplicar aquela palavra na minha vida. O que é mesmo que Deus está me dizendo? O que é que Ele quer que eu faça? E só aí, meus queridos, é que de fato nós vamos ver essa palavra transformar a nossa vida a partir do momento que eu paro e vejo de que forma essa palavra, o que Deus me diz, eu vou aplicar na minha vida, tá? Então, a palavra meditada leva a um compromisso de vida. Então, a partir de cada dia que eu pego essa palavra, eu vou ver o que é mesmo que eu preciso fazer com isso. Então, um roteiro para a meditação da palavra. Ler o texto, sem interesse algum, sem buscar resposta. Ler lentamente. Você pode substituir seu nome pelos nomes que vem na Bíblia. Se vem Moisés, se vem Isaías, você pode, porque quando Deus diz Moisés, eu te chamei. Moisés, né? Elias, Isaías, Pedro. Você substitui o seu. E aí Deus vai te falando, porque aí vai falando mais certo, né? Então, quando a gente vê lá em Josué, quando Deus chama Josué e diz, não tenhas medo, seja corajoso, então eu assumo, quando eu assumo para mim, Deus falando, Ana Dulce, não tenhas medo, seja corajosa. Eu quero que você siga, né, a minha lei, o livro. Então ele está me falando e eu assumo isso. Eu estou assumindo aqui que eu preciso escutar e seguir a palavra do Senhor. Aí vou aplicar essa palavra à situação concreta de minha vida, perguntando a cada momento, o que Deus está me dizendo? Como devo agir diante do que Deus está me dizendo nesta frase para a minha vida? Em que sentido os critérios divinos encerrados nessa palavra interpelam o meu modo de pensar e atuar? Em que aspecto devo mudar? Na medida em que a sua mente se adapte à mente de Deus, você será discípulo do Senhor. Olha aí esse processo de transformação. Ser discípulo do Senhor. Assim, vai se colocando nas diversas situações do mundo com a seguinte pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Quando eu faço essa pergunta nas diversas situações, eu assumo ser cristão. Eu assumo o meu batismo. Batizado e enviado para ser sal da terra, luz do mundo. Sim, meus queridos, findamos neste dia, lembrando que Maria foi quem melhor assimilou e viveu o Evangelho. Por isso, ela é modelo de ação evangelizadora para a igreja. Sua vida simples, marcada pela obediência da fé, nos acerca a seu Filho e nos faz verdadeiros discípulos missionários. Que a Mãe de Deus, Nossa Senhora da Boa Viagem, nos acompanhe com sua intercessão e exemplo, para que façamos tudo aquilo que o seu Filho nos dizer. Foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje, poder estar aqui falando, né, um pouco disso que eu gosto muito, oração e a palavra, né, a meditação da palavra, o uso da palavra. Assim seja. Fecho aqui com vocês com uma canção de Gonzaguinha, só um trechinho, onde ele diz: fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Sementes do amanhã, linda canção. Deus abençoe. Beijo no coração.